Olá, meus queridos, tudo bom? A graça e a paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do dízimo. Afinal, o dízimo, ele sendo bíblico, a igreja de hoje, que vive pela graça e não mais pela imposição das leis, ela deve cumprir o dízimo? É claramente que não, né? Pois bem, eu vou pedir para que você aguarde um pouquinho. Nós vamos para uma breve vinheta e logo mais eu retorno. Até mais. Bem, voltamos então. Hoje nós vamos tratar de um tema, a lei do dízimo, tá? Eu creio que muitas pessoas têm muita dúvida relacionado a esse tema. É um tema bastante polêmico e eu acredito que nós vamos trazer, à luz da palavra, nós vamos trazer uma visão para você. Hoje nós vamos utilizar de uma ferramenta um pouco diferente para que você venha acompanhar os versículos que nós vamos estar, por se dizer, navegando dentro da palavra. Eu precisei fazer várias anotações porque o assunto ele é muito relevante e eu não queria esquecer de nenhum detalhe. Tá? A base da nossa inicialização vai ser tão exatamente lá no livro de Malaquias. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: peso da palavra do Criador contra Israel pelo ministério de Malaquias. Malaquias é um livro profético que foi escrito para Israel e não para a igreja gentílica, tá? E muitas vezes os líderes eles se utilizam deste livro para tentar pressionar a igreja de hoje. Porque a nossa doutrina ela é das epístolas de Paulo a partir de Atos, porque nós vivemos hoje pela revelação da graça. Tá? Nós estamos debaixo de um novo pacto, não do antigo pacto. Então, Malaquias aqui fala que é uma palavra escrita contra Israel. Ele não está falando que é contra a igreja, ele é contra Israel. Todo o livro de Malaquias, ele vai contra Israel. Malaquias, ele está inserido dentro do livro de Moisés. Então, ele não se aplica à igreja, tá? O profeta Malaquias aqui não está sendo usado para falar com a igreja. Quem fala com a igreja nos dias de hoje é o Espírito Santo do Senhor, por intermédio das cartas de Paulo. Os líderes, então, eles pegam o capítulo 3 de Malaquias, verso 8, 9 e 10, e aplicam na igreja de hoje, dizendo que vocês estão roubando a Deus. Vocês não estão dando o dízimo. Eu vou amaldiçoar vocês. Mas eu quero lhes dizer que isto não é para nós, pois nós não estamos debaixo de maldição. Yeshua nos libertou da lei e nos trouxe para a sua maravilhosa graça. Então, quando um líder vem com Malaquias, ele está pregando um livro da lei para a igreja. E a igreja, ela não pode receber o livro da lei, pois todos que estão debaixo da lei, como disse Paulo lá no livro de Gálatas, estão debaixo de maldição. Eu quero agora mudar aqui a tela. Malaquias, capítulo 3, versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isto aqui não é para nós, pois nós estamos debaixo de um novo pacto, onde o nosso sumo pastor nos revela toda a verdade. Aqui fala, vós quem? Quem que está me roubando? É Israel. Não é para nós, é Israel que está roubando. É os sacerdotes que estão roubando. Tá? Verso de número 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação.
aqui está marcado aqui, voz todo, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Não, voz toda a nação. Ela está no singular, ela não está no plural. A nação aqui é Israel. Tá? Então, aqui está no singular. Então, logo, entendemos que é uma única nação que é para Israel. E por que os líderes não pregam isso? Porque eles são cães gulosos. E o seu Deus, né? O Deus deles é o ventre. E estão atrás para tosquear as ovelhas através das suas solenidades. São para os ganhos próprios. Eles não querem instrução da verdade, pois se pregar a verdade, pois se pregar o que vem aqui pela frente, o templo fica vazio. O que te prende na congregação não pode ser a cerca. O que te prende na congregação tem que ser a palavra da verdade, tem que ser o alimento que te prende na congregação. Estou aqui apenas como aferidor. E você aí precisa receber a verdade. Hoje está do jeito que está, porque estão em busca de uma verdade que talvez não seja muito legal. E a verdade ela precisa ser suportada, pois onde há a verdade, há o amor. Vamos mudar aqui então agora para o verso de número 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. A casa do tesouro aqui é o templo. E a décima, e o dízimo que se relaciona com 10%, é a 10ª parte da plantação. Então, é aquela coisa, o povo judeu, tá, debaixo da lei, dízimo é alimento, dízimo não é dinheiro. Anualmente, eles precisavam levar ao templo a 10ª parte da sua plantação. E esse processo era um processo anual, não era um processo semanal e nem um processo mensal. O novo pacto, Paulo disse que a casa do tesouro somos nós. Vaso de barro, mas com grande tesouro dentro de nós. Por que Paulo disse isso? Porque quando muda o sacerdócio, tem que mudar a lei. Mudou o pacto, mudou a aliança, o templo não é mais em Jerusalém. Agora o templo sois vós, o templo do Espírito Santo do Senhor. Deus agia debaixo da lei, eles não traziam porque eles eram imprudentes. Aí Deus cerrava os céus e utilizava a lei, olho por olho, dente por dente. Porque é aquela coisa, Deus, ele não faz barganha. Ele não faz barganha. Hoje nós agimos na graça, pois agora é um favor imerecido naquele que nos resgatou para dentro do seu maravilhoso amor. Então, cerrando o céu, como diz aqui, não chovia. Não chovendo logo também, eles não podiam colher. Não colhendo, eles não traziam a 10ª parte da plantação, da colheita. Aí, o que ficou, o resto que ficou, Deus enviou um gafanhoto chamado devorador. E aí, de alguma forma, muitos transformaram esse devorador num demônio. Você acha que você vai sair para o culto, tá? Que você vai para cultuar a Deus? E Deus assim, ele vai permitir que um devorador vá visitar a tua casa para consumir tudo que você tem? Isso está parecendo mais uma ameaça. Pois quando não se pega na ameaça, eles pegam no medo. Aí as pessoas falam que você não dá o dízimo porque aconteceu tal coisa, porque aconteceu isso. Dízimo é alimento dado anualmente. Por que eu estou falando isso? Porque isso é a verdade. A pessoa abre uma congregação, chama o povo,
ameaça, manda dar 10% do dízimo. Se acontecer alguma coisa, o líder ele é cheio de unção. Se não acontecer nada, é você que não tem fé. Você já parou para pensar nisso? Quando somos apacentados dentro da verdade, podemos até dar tudo que nós temos, porque isso gera em nós gratidão. Talvez muitos vão falar assim, mas Jesus também falou sobre o dízimo. Vamos ver o que Jesus falou sobre o dízimo? Mateus 23, 23. Vamos ver aqui o que Jesus diz lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui, ó, escribas e fariseus, tá? São líderes de Israel que vivem debaixo da lei. Deixa eu te falar uma coisa. Mateus, ele não é Novo Testamento. Nossa, Marcelo está falando coisa que não deve. Exatamente. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Não é Novo Testamento. Ele é o Velho Testamento. Porque são livros históricos que tratam da biografia do Salvador no período em que ele veio como carne. Tá? Eu já vou explicar para você, mas só para a gente passar aqui da tela, olha só. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Isso daqui é alimento. E desprezai o mais importante da lei. A lei, então, é aquela coisa. O que é a lei? A lei é o dízimo. Eles davam o dízimo e esqueciam do juízo, da misericórdia e da fé. Agora, eu vou te mostrar para você que Jesus ele precisou andar debaixo da lei porque eles ainda estavam no Velho Testamento. Eles estavam ainda no Velho Pacto. Eles não estavam no Novo Pacto. Olha só o que diz lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 16 diz assim: pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Para ter um Novo Testamento, precisa ter a morte do testador. Logo, não a morte do testador, então não existe um Novo Testamento, porque Jesus ele ainda estava debaixo do Velho Testamento. Ele precisava cumprir a lei porque o testador, que era ele, ainda não havia morrido. Então Jesus caminhava em Jerusalém ainda sob a lei, porque a lei e os profetas duraram até João. Jesus nasceu sobre a lei e nos dias da sua vida terrena tinha que se aplicar a lei, porque para haver um Novo Testamento era necessário ocorrer a morte dele. Então, da cruz para cá é Novo Testamento. Vamos lá. Versículo 17. Porque um Novo Testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Aí, ó, está aí. Mateus, Marcos, Lucas e João não está debaixo do Novo Testamento, está debaixo do Velho Testamento, porque o testador não havia morrido ainda. Então, logo, Jesus ele viveu debaixo do Velho Pacto e não no Novo Pacto. Então, da cruz para cá, nós não vamos ver Paulo pedir dízimo. Por quê? O que falava a palavra? Porque ficava pesado aos irmãos. Paulo, ele trabalhava, ele passava dificuldade. E a igreja, sem acusação da lei, ele respondia com gratidão e não deixava o apóstolo passar necessidade. Recebia tudo, mas sem imposição. Não existia o vale quanto pesa. Mas o Abraão também deu dízimo. E aí? Ora, vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículo 7, diz assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Verso 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, e ali, porém, aquele que se testifica vive. Olha aí, olha aí. Vamos lá. Paulo estava escrevendo isso aqui para os hebreus, tá? Carta aos hebreus. Então, ele tira sua ótica dos gentios e escreve uma carta específica aos hebreus. Essa carta ela serve para nós apenas como observação e conhecimento.
ele escreveu no ano 65. Tá? Essa carta ela foi escrita no ano 65, então com certeza o templo ainda estava de pé, porque não havia se cumprido a profecia de Daniel, pois o templo só foi destruído no ano 70. Tá? Aqui Paulo, quando ele disse aqui, e aqui certamente, tá? Aqui está falando sobre a cidade onde estavam os hebreus. E aquele que testifica, que vive, ele está apontando para Melquisedeque. Tá? Vamos lá. Verso 9 diz assim: e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Presta atenção. Abraão representa o sacerdócio levítico. Logo, Abraão não é exemplo para nós, tá? De dar o dízimo. E sim, era para os levíticos. Eles deram o dízimo para Melquisedeque, que tipifica o próprio Deus, pré-anunciando o período da lei que ainda iria vir e que havia de ser cumprido. Tá? Verso 10 diz assim: porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Verso 11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que se o outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessário se faz também mudar a lei. Olha aí. Então, quando mudou, não há dízimo na graça. Tudo tem que ser, então, agora por gratidão. O Eterno, ele não se relaciona com dinheiro. Hoje, o templo tem que ser o local de conhecimento e exaltação ao Messias. Não é local de pedir dinheiro. Jesus, quando nasceu, ele nasceu entre os animais. Os magos, quando foram procurar Jesus, eles foram procurar lá no palácio de Herodes, querendo saber aonde nasceu o rei. E a estrela os guiou para uma estrebaria. Como pode, eles haviam questionado, como pode um rei nascer lá, sendo que o palácio está aqui? O rei do universo, ele resolveu nascer entre os animais e decidiu morrer entre os ladrões, para que nós venhamos a entender que a maior riqueza não é o vil metal, onde a traça e a ferrugem corrói. Não existe teologia da prosperidade se a nossa maior riqueza ela está sentada no trono do universo, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nesse tempo agora, nós não devemos pregar sobre Golias ou sobre envelope. O tempo agora é somar na vida do próximo. É isso que Paulo nos deixou como exemplo. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o que propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muitos dizem: eu vivo pela obra, e eu pergunto: que obra é essa? Cadê a sua enxada? Porque na obra do Pai é fácil quando você utiliza da lã das ovelhas. Contribuir é obrigação? Não. Contribuir aqui, pelo que nós entendemos, é algo que você dá de coração, dá de graça. Isso daqui não é obrigação. E uma coisa que eu acho interessante, que cada um contribua segundo o que propôs no teu coração. Aqui não está marcando cada um contribua com 10%, não está marcando. Paulo ele não escreveu isso.
Ele escreveu justamente porque Paulo viveu debaixo da lei e agora ele estava vivendo debaixo da graça. Ele viveu nos dois períodos. Então aqui Paulo nos enfatiza que nós devemos contribuir na obra segundo o que propôs o nosso coração. É aquilo que o nosso coração se sente alegre, não com tristeza. Alguma vez você já não deu dízimo com tristeza? Com certeza sim. Você vendeu aquela propriedade de R$ 1 milhão e agora você tem que tirar 10%. Você é obrigado a tirar 10%. Olha aqui, você acaba se encaixando aqui, ó. Não com tristeza ou por necessidade. Não, eu preciso dar para as portas do céu me abrir. Não, não existe isso. Eu não vejo isso. E Paulo, ele saiu debaixo da lei porque ele sabia que dar o dízimo gerava tristeza e gerava necessidade. Se eu der, eu sou abençoado. Se eu não der, eu não sou abençoado. A graça veio e tirou tudo isso. E hoje somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria, não com imposição. Você acha que Deus vai se alegrar se você der a metade do seu pagamento? Ele vai sim alegrar se você der a alguém aquilo que necessita para ele ser alimentado. Verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou Deus pobres e a sua justiça permanece para sempre. Eu não temo o sistema, eu não temo a circunstância, porque a justiça de Deus, ela nos conduz em triunfo. E aí, vamos abraçar o evangelho da graça e da justiça? Deus, ele nos predestinou a viver nesse tempo embaixo de roubalheira, necessidade e desordem. Ele nos colocou aqui para suportar e levar a verdade. Espalhou, devemos sim espalhar. Deu aos pobres, sim, nós devemos alimentar os pobres, nós devemos alimentar os necessitados, nós devemos alimentar aquele irmão que está necessitado. E a justiça de Deus, ele permanece para sempre debaixo das nossas vidas. Meu amado, meu querido irmão, eu quero que você reflita debaixo desta palavra. E se isso for válido para a tua vida, receba. Caso contrário, se você ainda não abriu os olhos, eu sinto muito. Mas ore a Deus, peça entendimento da palavra e eu creio que Ele vai te trazer a luz e a verdade. Eu sei que a verdade dói, mas a verdade, ela traz justiça. Obrigado a você, um forte abraço a todos. Viva sempre, ame, esteja unido. O Senhor está voltando. Deus abençoe. Ao abrir o portal do céu, a noiva entrará. Ela entrará. Ao abrir o portal do céu, a noiva entrará. Noiva tão linda, noiva tão bela, tão pura, resplandecerá. Guardaste a coroa, guardaste a